Quando falamos em rebeldia, nós pensamos muito sobre as religiões e sobre como elas nos conduzem. Quando você se matricula numa escola, o que eu acho mais engraçado em falar de rebeldia para os meus pares é quando alguém diz assim, algum irmão espírita fala, você conhece bem esse espírito que você chama de mentor? Por que você obedece tudo que ele fala? E eu fico pensando, é engraçado, porque quando você vai a uma faculdade, quando você vai a um show, quando você vai a uma escola ou qualquer outro tipo de empresa, existe um contrato de adesão. O que é que significa? Eu não posso mudar as cláusulas daquele contrato. Eu aceito estudar naquela faculdade com as regras daquela faculdade. Eu tenho que me adaptar à faculdade, ou então ela vai te dizer, porta está aberta, procure outra que atenda você. Quando nós falamos em Deus, nós falamos de um Deus infantil. Tanto é que a gente diz o quê? Papai do céu. 40, 50 anos a gente vai rezar e fala o quê? Papai do céu. Mas Deus é Deus. Se Ele quiser, Ele faz. Se Ele não quiser, Ele não faz. Na Bíblia vem dizendo que a porta que Ele abre, ninguém fecha. E a porta que Ele fechar, ninguém jamais abrirá. Mas aí é um Deus vingador, é um Deus ruim. Não, é um Deus. É por isso que Ele é criador e nós somos criaturas. Porque nós temos a tendência a querer obedecer algo que nós acreditamos que é bom para nós. Por que você reza o Pai Nosso e diz, seja feita a tua vontade? E quando é feita a vontade dele, você fala, opa, não é assim, porque Deus fez isso comigo. Ao longo da caminhada, da psicografia, eu encontrei um casal de pais que tinha entregue, para a pátria espiritual um filho, e é muito dolorido. Quem passa por essa experiência terrestre sabe que é uma experiência peculiar. É uma experiência que, a primeiro ponto, ela te arrasa. A primeiro ponto, ela te sacode. Ela te queima, é uma fênix. Ela está toda queimada para depois renascer. E aí vem estilo de rebeldia, de revolta, e as pessoas ficam muito preocupadas em falar, não se revolta contra Deus, não se revolta contra Deus. Vocês acham que Deus precisa do nosso amor? Deus não precisa do nosso amor. Nós precisamos. Deus sem você e sem mim ainda é? E você sem Deus é o quê? Nada. Então Deus é Deus. E eu acho que nós devemos passar a compreender isso. A hierarquia espiritual. No livro dos Espíritos, há uma pergunta. Existe hierarquia espiritual, gente? Existe? Por quê? Porque o nosso livre-arbítrio é relativo. O nosso livre-arbítrio não é absoluto. O livre-arbítrio na boca dos nossos irmãos, e aí eu não posso falar dos nossos irmãos católicos nem evangélicos, porque eu convivo com a família espírita, por isso que eu falo dos espíritas. Nossos irmãos usam hoje o livre-arbítrio como uma forma absoluta, um dogma absoluto que traduz apenas o que eu quero. Se a minha irmãzinha estiver fazendo algo que não é bom dentro do centro espírita, eu falo, olha ali. Aponto o dedo e falo, olha ali, está fazendo errado. Se eu faço algo que o Daniel diz não é por esse caminho, eu falo, não, mas eu tenho livre-arbítrio. O mentor também não pode me comandar em tudo, eu tenho livre-arbítrio. Quando eu me dou mal lá na frente, eu falo, cadê o mentor? Não está trabalhando não, hoje está de folga. Vários nomes, espíritos de grande evolução que passaram na Terra, passaram por problemas para parar o ego, para se tornarem humildes, para dizer, opa, se situa no trabalho, você é um trabalhador de última hora. E como eu digo, uma serva inútil de um Deus grande. Ah não, Maria, você não é uma serva inútil só? Qual é a minha utilidade para Deus? Por que Deus precisa da minha utilidade? Nós, pequenos humanos encarnados, aqui amamos pela utilidade. Você ama alguém do lado por esse amor que você criou, enquanto ele te for útil. Nós amamos muitas vezes pelos que as pessoas fazem por nós e não pelos que ela significa para nós. O padre Fábio de Mello tem uma palestra que eu acho sensacional, que ele disse assim, quando eu estiver idoso, eu quero que uma pessoa vá me colocar lá no sol. Mas eu quero mais ainda uma pessoa que me lembre de me tirar do sol. Você descobre quem verdadeiramente te ama quando você é inútil a esta pessoa.
Mas nós lutamos para nos tornarmos úteis para a espiritualidade, para o trabalho que devemos fazer, para a Mayra. Hoje está falando para vocês aqui, não é para você que está sentado me ouvindo, é para mim. É tentar me descobrir como um espírito em estado de evolução, rebelde por vezes, e minha rebeldia me permitiu estar aqui hoje. É um espírito que pode ver as coisas boas de cada sentimento e pode se conhecer como um instrumento negativo muitas vezes. O amor não é o amor material. O amor não é o amor das pernas, dos braços. Quando os pais, as mães, quando as pessoas me procuram para falar sobre os filhos, sobre os entes queridos que partiram, eu digo, tá. Ah, meu filho se foi, meu filho morreu, não está mais comigo. Foi um ótimo filho, era uma pessoa maravilhosa. Tudo isso para mim, Mayra, para um médio de psicografia, soa como uma cacofonia. Porque todo mundo fala neles no passado. Eu nunca falei com um morto na vida. Nunca. Alguém já falou com um morto aqui? Os mortos estão no cemitério. Jaz um morto ali. Eu sempre falei com espíritos em vidas muito mais vivos do que nós, porque conhecem a verdade. Conhecereis a verdade e elas libertará. Esses já estão libertados. Os que querem se libertar, porque Deus não arromba portas. Não espere que Deus vai meter o pé no seu coração e entrar dentro dele sem que você queira. Quando alguns irmãos nossos falam sobre salvação, e a gente tem a tendência a criticar, por que eles falam que vão se salvar? Esse negócio, a gente critica às vezes sem nem conhecer a dinâmica. A salvação existe sim, só que não é a religião, não é a doutrina que te salva, é você mesmo. Daí o seu livre-arbítrio relativo. Você tem a chance de se salvar, porque nem Deus te salva se você não quiser ser salvo. Alguém que não quer dar um passo para a evolução não será salvo. Salvo de quem, Mayra? Salvo de mim mesmo, salvo de você. Sabe quem é seu pior inimigo? É você. Não é a pessoa do lado, não é aquela que fala, é você. Você guarda para si todas as mazelas deste mundo, você guarda para si tudo aquilo que você acha certo para você, e você é juiz de todos os outros, porque você não teria a coragem e a habilidade de se julgar com a batuta da justiça tão pesada que você faz com os outros. Portanto, em ato de rebeldia, se rebelem, mas se rebelem contra vocês mesmos. Se rebelem contra a velha Mayra, a velha Silvia, a velha Célia, porque amanhã é dia de nascer uma nova, porque daqui a pouco acaba o Congresso Espírita e eu vou fazer o quê? Eu vou pra praia, Mayra. Eu também queria ir, mas eu vou voltar para Brasília. Não estou falando disso. Claro que você pode. Ah, Maria, você está mandando eu não ter uma vida feliz. Negativo. Estamos num mundo de expiação. Mas onde é que está no contrato que você tem que ser infeliz para poder passar por esse mundo de expiação? Não. Deus nos quer felizes. Mas Deus nos quer consciente no nosso grau de hierarquia sobre Ele e entre Ele. Como é que pode não existir uma hierarquia espiritual e o Daniel é o meu mentor e eu não ser a mentora dele? Se eu estivesse acima desse espírito e você e dos seus mentores, era o contrário. É uma honra poder obedecer ao mundo espiritual. É uma honra poder seguir os passos de quem já esteve aqui e passou essa experiência. Humilhação é no final da sua encarnação, você chegar lá no plano espiritual e descobrir que não vão te perguntar qual é a sua orientação sexual, qual é a sua religião, se você decorou 4.000 livros espíritas. Mayra, não tá, você está mandando eu não estudar. Calma, gente. Estudar é preciso. Agora é estudar com a racionalidade e estudar com o coração. Alguns dos irmãos trabalhadores sequer sabem ler. Mas há sorrisos que abraçam, há abraços que doutrinam e há choros que falam mais da verdade do que a própria boca. Portanto, é um conjunto entre o agir e o falar. Se eu não faço o que eu prego, o caminho está errado. E se eu não prego o que eu faço, a mediunidade também saiu fora do prumo. Portanto, obedecer.
Todo mundo aqui já obedeceu aos pais, obedece aos pais. Porque, por exemplo, eu que sou nordestina e criada sob um tipo de criação diferente de algum tempo atrás, minha mãe dizia, não importa a idade. E até hoje não importa. Minha irmã tem 44 anos, eu já presenciei alguns bons tapas. Acho que eu nem posso mais falar tapa na época de hoje. Mas é verdade, né? Também não posso mentir. Então assim, por quê? É a forma da minha mãe dizer que, opa, eu ainda estou aqui.